Sejam muito bem-vindos a essa live, mais uma live super especial na companhia da Juliana Santoro. Hoje nós vamos falar sobre equilíbrio, carreira e vida pessoal na pesquisa clínica. Esse é um tema muito oportuno, muito importante. Tenho certeza que tem muita gente interessada, eu estou muito. E para quem não me conhece, meu nome é Camila, eu sou médica, trabalho na pesquisa clínica há 20 anos. Aqui no Saúde em Contexto, eu sou a coordenadora editorial do Saúde e nós auxiliamos profissionais de saúde que querem entrar na pesquisa clínica e no mercado farmacêutico, assim como aqueles profissionais que estão na área e querem se desenvolver profissionalmente. E a minha convidada, então, de hoje, que é a Juliana Santoro. Bom dia para você, Ju. Se apresente para o pessoal, para quem ainda não te conhece. Ótimo. Obrigada, Camille. Oi, todo mundo que está aqui com a gente hoje. Meu nome é Juliana. Já estive aqui outras vezes. É um prazer estar novamente. Eu trabalho com pesquisa clínica já tem quase 25 anos. Trabalhei em CROs, em indústria farmacêutica, em cargos gerenciais, em cargos responsáveis por outras pessoas. E aí, nos últimos 2 anos, eu resolvi me dedicar a ser mentora de carreiras, ajudar o pessoal que está fazendo transição, o pessoal que começou agora a ser um jovem gestor e tem algumas dificuldades, e o pessoal que está fazendo desenvolvimento de carreira mesmo. E eu adorei a escolha do tema, eu gostei muito de ter sido selecionada para isso, porque com certeza é um tema extremamente importante. A gente tem visto profissionais da nossa área que estão entrando em burnout, que estão tendo dificuldade de fazer esse equilíbrio entre a vida pessoal e a carreira, e às vezes a gente se atém muito a questões de falar da parte técnica, de se desenvolver profissionalmente, fazendo cursos, aprendendo mais, e a gente meio que deixa de lado ou esquece a parte humana, e, na verdade, nós somos a composição de tudo isso. Então, para que funcione direitinho, a parte do equilíbrio precisa estar em ordem. Então, achei excelente a escolha do tema, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Legal. Bom, e aí, para a gente já entrar no nosso tema, eu trouxe aqui algumas perguntas. Primeiro, por que é importante o equilíbrio carreira e vida pessoal? E já emendando com a segunda pergunta, né? Como que a gente pode fazer isso? Ótimo. Bom, porque eu acho que é simples. Se a gente parar para pensar, esse porquê é muito simples. Todo mundo precisa, todo mundo merece, todo mundo quer ter um equilíbrio entre saúde mental, entre saúde mental não, mas com a sua saúde mental envolvida em todos os outros aspectos da sua vida, né? Agora, o como é onde a coisa pega, né? Então, eu acho que a minha função aqui hoje também é trazer para vocês alguns pontos de reflexão para colocar vocês para pensar mesmo em como que você vai fazer isso, porque isso é de ser humano para ser humano, as circunstâncias às vezes mudam, as situações que a gente está vivendo colocam a gente em outras situações que são ainda mais delicadas ou complicadas, e aí óbvio que nesses momentos o equilíbrio vai ficar mais difícil. Mas, assim, tem muita gente que tem me procurado para essa questão da mentoria de carreira e o desenvolvimento de carreira, que chega até mim dizendo que está buscando encontrar um propósito. E esse propósito, eu não sei quem foi que disse que necessariamente ele precisa estar 100% relacionado ao trabalho. Mas chegam as pessoas com essa demanda de eu preciso que o meu trabalho realize essa questão do propósito. E eu fiquei muito cismada quando começou a aparecer uma outra pessoa com essa mesma ideia, né? E eu fui atrás, porque para mim era claro que o propósito não precisa ser exatamente aquilo que você faz das 8 às 5. Tem outras coisas relacionadas. Mas eu fui procurar e aí eu encontrei, por exemplo, o conceito de Ikigai, que é da cultura japonesa, e em japonês Ikigai significa uma razão para ser. Ou seja, esse Ikigai seria essa uma coisa que é aquilo que você ama, o que você faz bem feito, que o mundo precisa e você é pago para fazer. E aí, bastante coisa.
É muita coisa. E eu costumo brincar, Camille, que nem a Madre Teresa de Calcutá foi capaz. Porque, tá bom, ela fazia o que ela amava, o mundo precisava, ela era boa nisso, mas ela não ganhou um centavo. Então, quem foi que disse que o propósito tem que estar relacionado ao trabalho? Ou quem foi que disse que existe essa coisa? E por que a gente continua procurando essa uma coisa? Então, a minha versão de Ikigai é que o que te sustenta não pode ser só o trabalho. Até porque, se for só o trabalho, imagina que você gosta muito do seu chefe, do seu líder, do seu gestor. E essa pessoa recebeu uma proposta para ir trabalhar em outro lugar. E aí, você vai pedir demissão? Porque você era completamente ligado àquela pessoa? Não pode. Ah, não, é a empresa. Eu me identifico com a cultura da empresa, eu visto a camisa, eu faço tudo por eles e tudo mais. Aí essa empresa é vendida. Essa empresa faz uma fusão com outra e muda os valores e muda a cultura organizacional. Ou aí, pior, te demite, né? Ou te demite. Que eu acho Às vezes corta a sua área, né? Por 1000 motivos, né? 1000 motivos que não estão nada relacionados ao fato de você ser um colaborador que a empresa valoriza ou não, né? Exato. Às vezes corta aquela unidade, te manda embora. E não tem espaço para você em outro lugar. Exatamente, né? Exatamente. São negócios. E a gente tem que entender que dentro de uma organização, você gostando ou não dessa ideia, você é mais um. No fim do dia, você é um número, no fim do dia, você é um nome numa folha de pagamento. Você pode ser o melhor funcionário de todos os tempos. Se mudar, é isso que a Camille falou, se mudar a estratégia da empresa e o seu departamento for todo cortado, sinto muito. Pode ser que você tenha a chance de ser realocado, mas pode ser que isso não aconteça, não esteja dentro dos planos da companhia. Então, como que não é justo, não é humanamente justo você colocar toda essa energia e toda essa expectativa em cima de uma questão que é o trabalho, ou o emprego, ou a função que você exerce. Então, além da saúde física e da saúde mental, você precisa de tempo livre, por exemplo. Livre para poder ter hobbies. E hobby não é você deitar no sofá de domingo, absolutamente arrasado, e ficar mudando de canal sem nem prestar atenção no que está acontecendo, porque você precisa descansar a cabeça de tudo aquilo que aconteceu de ruim no decorrer da sua semana. Isso não é hobby. Isso você está, de alguma maneira, tentando fazer uma fuga, mas você não está refletindo por que essa sua semana foi tão complexa ou tão difícil, né? Então, precisa de hobby? Precisa de hobby. Eu li essa semana que as mulheres têm muito mais dificuldade em ter hobbies, porque as mulheres ficam circulando aí com outras tarefas, com as suas funções duplas de serem esposas, mães, donas de casa e tudo mais, mas que a gente precisa se esforçar efetivamente para ter alguma coisa, que pode ser montar um quebra-cabeça, pode ser assistir a novela, mas assistir a novela com foco, assistir a novela estando ali, prestando atenção no que você está fazendo, e sem deixar a sua cabeça dissipar e voltar para o problema do trabalho, por exemplo. Então, outra coisa, a construção de relações saudáveis, de hábitos saudáveis. A gente está esquecendo de encontrar pessoas. O WhatsApp ficou muito facilitador de comunicação, e-mails, e telefones e tudo mais, e a gente está deixando de estar com outras pessoas, né? Que era, de fato, um hábito saudável. Eu tenho certeza que isso vai mudar, porque hoje em dia você tem a pessoa na rede social, então você sabe que ela viajou, você viu a foto da viagem, você viu a foto dos filhos que estão crescendo, então você não precisa encontrar alguém para saber as novidades, mas é saudável você estar em outro ambiente, tomar alguma coisa diferente, comer alguma coisa diferente. Eu sei que parece conselho de vó, né? Olha, canja de galinha nunca fez mal para ninguém, mas é uma realidade. Eu acho que tem um monte de aspectos aqui que a gente está esquecendo e que a gente está deixando de lado, e a gente está com um foco muito maior
em ser profissionalmente realizado, ter as entregas que a empresa precisa, ganhar um novo cargo, e aí tem coisas que estão passando ao largo aqui e que não poderiam ser tão negligenciadas, porque é na hora que você percebe que perdeu essa saúde mental que você para refletir em todas as coisas que você deixou de fazer. Então, essa sustentação, ela precisa de equilíbrio. É muito interessante esse seu comentário, porque, obviamente, saúde mental faz parte de algo maior, que é a nossa saúde física, né? Saúde como um todo, a saúde mental faz parte desse universo da preservação da saúde. E isso é muito importante. Eu sempre brinco que falo isso para os pacientes, né? Que se a gente não tiver tempo para a gente cuidar da nossa saúde, no futuro, né? Se a gente negligenciar o cuidado da nossa saúde, porque a gente trabalha demais, porque a gente não tem tempo, por 1000 motivos, lá na frente isso vai nos cobrar um valor caro, né? Então a gente precisa efetivamente cuidar da nossa saúde física e mental. E não deixar, não, hoje eu não posso, hoje eu não vou marcar consulta porque eu não tenho tempo, eu não vou fazer esse exame porque eu não tenho tempo, porque eu tenho uma reunião importante. Óbvio, não é fácil a gente conciliar tudo, mas a gente precisa encontrar esse tempo para cuidar da gente, da nossa saúde. Agora, eu queria comentar umas coisas que você trouxe aqui, que eu achei bem interessante. Que mulher ou qual profissional que não se pegou numa reunião chata fazendo a lista das coisas que ela precisava fazer em casa? Ou da lista do supermercado. Eu trabalhei numa empresa onde eu fiz grandes amigos. Bom, fiz grandes amigos em todas as empresas, mas nessa empresa a gente tinha umas reuniões da diretoria. E aí, quando eu tinha 2 grandes amigas que faziam parte da diretoria, e quando eu pegava elas assim, com aquela cara de quem estava prestando atenção, mas que tinha um olhar assim um pouco distante, eu pensava, elas estão fazendo a lista do supermercado mentalmente. Com certeza absoluta. Faz parte desse multitask do universo. E eu acho que está tudo bem se aquela reunião não for super importante para você. Claro. Né? Eu já sei de cor e salteado isso que está sendo tratado. Às vezes está falando algo que não é relacionado à sua área, a você, e você não está muito interessado. Agora, uma coisa que eu aprendi também, e eu comentei com você que eu estou agora nessa vibe da produtividade, né? Não que eu não seja uma pessoa produtiva, mas eu quero estancar os momentos que eu sou improdutiva, né? E aprender técnicas de produtividade sempre ajuda. Uma coisa que eu aprendi, que eu tenho feito sistematicamente, um pouco eu já fazia, né? Mas agora eu tento fazer sistematicamente. Na noite anterior ou ao dia seguinte, eu já faço o meu planejamento mental das coisas que eu vou fazer no dia seguinte. Eu digo planejamento macro, né? Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E se eu vejo que, de repente, eu já tenho muita atividade, o que vai me gerar muita ansiedade e eu vou ser incapaz de fazer tudo aquilo, eu já postergo alguma coisa para os dias subsequentes, né? Mas na noite anterior eu sempre faço essa reflexão: o que é que eu vou fazer amanhã? E eu tenho feito também muito o esforço de fazer atividade física pelo menos 150 minutos por semana, idealmente 300. Tem algumas semanas que eu consigo fazer 300, tem outras semanas que eu faço pelo menos 150. E por que esses números, né? Porque 150 minutos de exercício por semana, independe de qual exercício seja, não vale, não conta, passear com o cachorro não conta, tá? Tem que ser um exercício assim moderado, pelo menos, para entrar nessa conta.
Pode ser caminhada, pode ser corrida, pode ser natação, pode ser o que você quiser. Pode ser musculação, né? Pode ser, bom, o que você quiser, o que você gostar, é isso que é importante, né? Porque 150 minutos é a quantidade de exercício que tira você do sedentarismo. Mas 300 minutos por semana é a quantidade de exercício em que deixa você efetivamente condicionado. Então, você vai estar preservando a sua musculatura ou, eventualmente, ganhando musculatura, que é o que interessa, né? Porque quando você ganha musculatura, você tem uma saúde física melhor, né? E quando você faz exercício, você também melhora a sua saúde mental, né? O exercício é muito bom para isso, né? Então, esses eram aspectos que eu queria complementar. Agora, eu queria também fazer uma provocação em relação ao que você nos trouxe. Boa. Porque que pessoa que já não teve um vínculo muito forte com uma empresa, e eu trabalhei numa empresa, uma das primeiras empresas que eu trabalhei, farmacêutica, eu amava aquela empresa. E eu me dedicava muito, e às vezes eu abdicava de algumas coisas que eu tenho certeza que eram boas para mim, e às vezes eu abdicava de estar com a família, porque tinha algum evento da empresa, porque tinha alguma coisa. Então, hoje, eu vejo que talvez eu tenha exagerado um pouco nessa doação, porque as transformações aconteceram nessa empresa, eu fui demitida pela empresa, e aquilo foi muito duro para mim. Hoje, obviamente, eu olhando para trás, eu vejo que foi a melhor coisa que me aconteceu. Mas quando aquilo efetivamente aconteceu comigo, eu fiquei inconsolável. Aí eu fiquei me perguntando, puxa, eu abri mão de algumas coisas pela empresa, né? Pelo meu amor, por estar lá, por gostar de estar fazendo o que eu estou fazendo. Será que vale a pena, né? Eu tenho certeza que não valeu a pena. Óbvio, aprendi muito, foi uma excelente empresa que eu trabalhei, mas se eu pudesse voltar no tempo e dar alguns conselhos, eu ia falar, Camille, menos. É só uma empresa. Amanhã ela pode te demitir, por mais que as pessoas ali dentro tenham consideração por você, é um negócio, né? A sua vida não é um negócio, né? Então, eu teria dado um puxão de orelha em mim mesmo. E já me aconteceu também isso que você comentou, de ter alguns colegas que trabalhavam comigo, que estavam acima de mim, outros que eram meus pares, e que saíram, e que foi muito duro para mim. Mas a gente também... a gente tem que entender que o nosso networking, e networking é uma palavra apropriada para os relacionamentos e a troca de informações no ambiente de trabalho, mas a partir do networking você cria grandes amigos, né? E esse exercício de você se dedicar, né? Dedicar um tempo, né? Não só o network, mas para você se relacionar com os amigos, né? E tem coisa mais gostosa do que um papo legal com um amigo, um café com um amigo, uma taça de vinho com um amigo. Nossa, isso é uma coisa que faz tão bem para a gente sai assim daquele encontro assim energizado, né? Exatamente. Eu tenho a sorte de, como obviamente foram mais de 20 anos trabalhando na área, né? Eu fiz grandes amigos. E a pesquisa clínica me deu os meus melhores amigos. A pesquisa clínica me deu 2 afiliados, porque a mãe dos meus afiliados eu conheci trabalhando juntas por muito tempo, em empresas diferentes, e não é porque não estamos mais todo dia almoçando juntas que essa amizade se perde. Mas aí é que entra essa história de ter que fazer um esforço. Então, é óbvio que a gente fica chateado quando um colega vai embora ou quando a gente vai embora da empresa e você não tem mais aquele convívio diário que era agradável, que era interessante, que era de às vezes, desabafo, né, de parceria e tudo mais.
Mas aí é que entra esse esforço de, então tá bom, eu vou conversar uma vez por semana com essa pessoa por telefone. Ah, lembrei de você, vou te mandar uma mensagem. Ah, vamos tentar se encontrar com força aí para fazer dar certo. Então, a pesquisa também tem isso, eu acho que isso é muito próprio da área da pesquisa clínica, que nós somos pessoas muito apaixonadas. Nós somos apaixonadas pelo que a gente faz no trabalho. A gente se entrega com todas as forças. E isso se reflete também nesses relacionamentos pessoais e de trabalho, né, que acabam se transformando em relacionamentos pessoais. Mas dá para separar uma coisa da outra e é saudável separar uma coisa da outra, né? Perfeito. Bom, um termo que você também me trouxe que eu não conhecia, né, que é a autogestão, e aí eu vou pedir a você para explicar mais sobre isso e também nos dizer se existem recomendações para uma boa autogestão. Legal. Autogestão, pessoal, tem aparecido aí como uma das habilidades ou das competências comportamentais que são esperadas daqui em diante. E nada mais é do que você, em um português bem claro, ser capaz de se virar sozinho. É o sonho de todo chefe. É o funcionário que você dá a tarefa e ele entrega a tarefa no final do dia, sem muitos questionamentos, sem muita crise, sem criar casos, sem reclamar, sem ter dificuldade de fazer a tarefa. Mas é óbvio que isso não vai ser sempre possível. Se você está no começo da sua carreira, é óbvio que você vai ter um monte de dúvidas e que você vai ter que fazer perguntas para depois ser capaz de fazer a tarefa sozinho. Mas a autogestão, nesse momento de início de carreira, é fazer as perguntas. Se você também fica calado e não leva as suas dúvidas para o seu superior, você não está se ajudando em absolutamente nada. Você está partindo do princípio de que você deveria saber aquilo. Se você não sabe, você não sabe. No extremo oposto, uma pessoa que já tem muita experiência, essa sim, é esperado que você seja capaz de autogerir. Autogerir o seu tempo. Então, se você tem diversas tarefas para fazer, você tem que ser capaz de organizar elas em uma planilha, em uma agenda. Se você é um monitor de pesquisa sênior, por exemplo, é esperado que você não tenha nenhuma dificuldade de planejar suas visitas de monitoria. Isso é autogestão. É a autogestão do tempo e das tarefas que você precisa fazer. Se a qualquer momento você está passando por uma dificuldade e você precisa de ajuda, peça ajuda. Mas saiba que a expectativa com o seu desenvolvimento, o seu crescimento, é que você seja capaz de autogerir. Eu acho que uma recomendação importante aqui, Camille, é autoconhecimento. Ninguém nasceu sabendo, ninguém é bom em tudo, ninguém é ruim em tudo também. E isso é o normal, isso é o natural. Mas a gente precisa ter consciência disso. E ter consciência também significa ouvir o que os outros estão falando, por exemplo, numa avaliação de desempenho, pedir feedbacks para as pessoas que são próximas a você, porque às vezes você está partindo do princípio que você efetivamente tem uma boa gestão do seu tempo, por exemplo, mas a impressão das outras pessoas não é essa. Vou dar um exemplo bem pessoal meu, tá? Eu sou péssima em negociação, péssima. Você me leva na conversa facinho. Eu tenho dificuldade de falar não, eu não vou pechinchar preço, eu não vou dizer para você que não vai dar certo, eu vou dar um jeito e eu vou fazer acontecer. E se eu tiver que precificar coisas, então, piorou. Aí minha negociação fica lamentável. Mas isso é necessário hoje para a minha vida? Hoje é necessário. Como autônoma, se alguém me procura para uma consultoria, se alguém me procura para uma palestra, eu tenho que falar quanto vale o meu serviço. E eu tenho dificuldade nisso. Eu preciso ter essa consciência de que eu tenho essa dificuldade. Para ou trabalhar em cima disso, então eu vou procurar ler mais sobre o assunto, eu vou me desafiar e tentar fazer essa tarefa, ou delegar. Então, na minha vida pessoal, o que eu fiz? Toda a parte financeira e administrativa dos meus negócios são cuidadas por um terceiro. Eu tenho um contador, eu tenho alguém que faz os meus contratos, eu tenho alguém que coloca essa precificação. E aí eu não preciso me preocupar com isso, porque eu sei que se eu tiver que fazer, ou eu vou ter que me esforçar mais, e talvez não fique tão bom, ou pode ser que eu tenha problemas.
Então, autoconhecimento, no fim, é isso. É você ter essa consciência de quais são essas suas fraquezas, aceitar o que os outros estão dizendo, refletir a respeito, prestar atenção, acompanhar pessoas que são mais seniors e que são mais experientes que você, conversar, buscar ajuda, tentar entender por que você admira uma determinada pessoa e o que ela tem ou o que ela faz que você acha fantástico. Eu tive uma mentorada uma vez que falou para mim, eu tenho muita dificuldade de fazer síntese das minhas ideias. Então, quando eu vou para as reuniões, eu acabo divagando, eu tenho que explicar alguma coisa, de repente eu já estou em outro assunto, eu me atrapalho quando eu preciso passar uma informação. E eu tenho uma colega que é maravilhosa, porque depois que eu falo, ela faz um resumo de tudo que eu falei e ela é muito prática, é ótima, a gente trabalha muito bem em dupla, funciona bem. Excelente. Enquanto elas puderem trabalhar em dupla, vai ser um sucesso. Mas ela precisa, a partir dessa consciência, então tá bom, o que essa amiga faz? Que resumo é esse que essa amiga faz que ela, de repente, não poderia tentar fazer? E aí melhorar a fala dela. Então, ela pode melhorar a comunicação dela através dessa observação simples de eu admiro o que essa outra pessoa está fazendo, deixa eu ver como ela faz isso, deixa eu entender como que isso funciona e eu vou tentar mudar um pouco da maneira como eu faço, né? Perfeito. Tem razão. Muito bom. A gente pedir feedback é uma coisa muito interessante, né? E a gente estar aberto ao feedback. A gente já conversou sobre isso numa outra live, né? Mas se alguém perguntar, né, sobre como é trabalhar com você, né, o que é que essa outra pessoa vai dizer sobre você, né? Então é importante porque às vezes a gente tem dificuldade de olhar para algumas coisas. Quando eu fui trabalhar na indústria farmacêutica, assim, apesar do mercado de saúde, né, existir a saúde assistencial, a academia, o mercado farmacêutico, tudo ser saúde, esses mercados eles se comportam de forma diferente e têm valores diferentes também, né? O que é bem avaliado num lugar, muitas vezes não é em outro. E a gente, como médico autônomo, as nossas habilidades requeridas são diferentes, né? Então, eu fui trabalhar na indústria farmacêutica e eu achava que eu era boa de trabalhar em equipe. E aí, eu tive um dos primeiros feedbacks que eu tive é que eu não recebia muito bem críticas, é que eu não compartilhava muito bem com a equipe, é que eu, algumas vezes, não era acessível. E isso foi duro para mim. Mas foi ótimo, né? Depois que passou o aborrecimento, né? Eu falei, não, eu preciso... Se as pessoas estão me dizendo isso, é porque alguma verdade existe nisso, né? Uhum. E aí eu me empenhei em melhorar isso, né? E eu fiquei boa em algumas coisas, né? Mas é fundamental isso. E às vezes, quando a gente tem um colega que a gente gosta e que trabalha conosco diretamente, digamos assim, né? Porque às vezes a gente tem um par, mas a gente trabalha em projetos distintos, então ele não tem tanto contato profissional com a gente. Mas se a gente tem essa pessoa, e obviamente algumas empresas têm um sistema de feedback já instituído e tudo mais, isso é muito interessante, a gente ter uma conversa sincera sobre isso e ser aberto, né? Porque a gente pode ouvir coisas que a gente não vai gostar, né? Mas faz parte do aprendizado e da evolução, não tem jeito. Como é que é aquela história? Mar tranquilo não forma bons marinheiros ou algo assim, né? Exato, não tem. Se você foi para uma avaliação de desempenho, eu falava sempre isso nos meus reportes diretos. Se você foi para uma avaliação de desempenho e a pessoa só te elogiou, não foi uma boa avaliação de desempenho, porque alguma coisa para melhorar você tem que ter.
Então, a gente tem uma expectativa, às vezes, de que, se eu estiver fazendo tudo direitinho e eu só receber elogios, isso é o melhor que pode acontecer. Não, isso é uma estagnação. Isso quer dizer que você não tem nada mais para desenvolver, você não tem nada para aprender. Impossível que não tenha nada para desenvolver e para aprender. Sempre vai ter alguma coisa. E isso é motivador, isso vai te mover adiante. Então, se você saiu de uma avaliação de desempenho só com elogios, eu sinto lhe dizer isso, que você foi avaliado de uma maneira simplória e que alguma coisa para o seu desenvolvimento precisaria ter sido discutida. Pode não ser comportamental, pode ser técnico mesmo, pode ser aprendizado. Tem uma tríade aí que define conhecimento como a parte que você tem de conhecimentos ou que você adquire de saber teórico, aquilo que você tem de habilidade prática e um tanto da atitude que você coloca para que as coisas aconteçam. Então, uma dessas três coisas provavelmente ainda tem desenvolvimento pela frente. Você pode ter toda a teoria do mundo. Eu li absolutamente tudo sobre termo de consentimento e eu já fiz mais de 1000 termos de consentimento. Tá bom, então você tem a habilidade técnica, você tem o conhecimento teórico. Mas toda vez que você manda um e-mail com esse termo de consentimento para uma pessoa de uma outra equipe, você está sendo meio agressivo na maneira como você escreve esse e-mail. Então, tem alguma coisa da sua atitude que você precisa dar uma melhorada. Então, para todo lugar onde você olhar, dá para separar essa tríade e, com certeza, vai ter oportunidades de aprendizado e de crescimento. Então, é óbvio que a gente sempre espera que esses momentos de feedback, eles sejam focados no trabalho. Ninguém quer ouvir uma crítica sobre o seu comportamento pessoal, né? Você é desorganizado. Tá bom, eu sou desorganizado, mas eu estou deixando de entregar alguma coisa por conta dessa desorganização? Não, você entrega tudo em dia. Então, essa desorganização está incomodando outras pessoas? Não, porque você está fazendo home office. Então, por que você está me trazendo que eu sou uma pessoa desorganizada? Isso te incomoda de alguma maneira? Então, tem aqui alguns aspectos que, obviamente, entram numa seara de comportamento humano que não está relacionada ao trabalho em si. Então, quem está dando feedback também tem que tomar esse cuidado, de que esse feedback precisa ser útil, precisa ser específico, precisa descrever uma situação e precisa estar relacionado com o trabalho. A gente não vai gostar de todo mundo com quem a gente trabalha. A gente estava falando das paixões, né? A gente se apaixona por algumas pessoas, se apaixona por alguns trabalhos, mas também tem os ódios que estão envolvidos, os ranços, né? Você pega ranço de alguém, você sente ódio de uma determinada tarefa. E do mesmo jeito, você tem que aprender a equilibrar. Você não vai gostar de todo mundo, você não vai ser amigo de todo mundo, nem todo mundo vai gostar de você, e tá tudo bem, porque é um trabalho que você vai fazer das 8 às 6, das 3 às 4, seja lá como for o seu horário, mas é uma parte da tua vida, não é a tua vida. É isso que a gente está querendo trazer com essa questão do equilíbrio. Então, você sair de uma avaliação ou de receber um feedback, levar isso para casa e ficar remoendo, e aí ficar, né, passando mal por conta dessa história, sendo que efetivamente era alguma coisa que não está relacionada ao trabalho ou que você não tem como resolver, então, talvez o feedback tenha sido mal dado e não você tenha que fazer alguma coisa quanto a isso. E aí a gente vai para casa, remoe, reclama com a família, chuta o cachorro, e sendo que, na verdade, quem deu o feedback é que precisava ter feito uma polidez melhor para poder efetivamente relacionar aquilo com as entregas que você precisa fazer dentro do ambiente corporativo ou de trabalho. Perfeito. E algumas coisas a gente tem que relevar. Muito. Né? Isso não me faz bem, isso não me agrega, não tenho grandes aprendizados aqui, vamos relevar, né? Tá, então agora entrando na parte de orientações de produtividade e foco, né? Que isso são importantes também para a gente conseguir ter esse equilíbrio aí, carreira e vida pessoal. O que nós vamos deixar de recomendação aí para o pessoal? Legal. Você sabe que uma vez eu assisti uma palestra com uma coisa que me tocou muito, que é muito simples. A pessoa falou, olha, quando você recebe um convite de uma reunião, o botãozinho do rejeitar,
ele está do lado do botãozinho do aceitar. Mas você só clica no aceitar e você não para refletir se você deveria mesmo estar naquela reunião. Nessa mesma palestra, a pessoa falou que se você participou de uma reunião e você não abriu a sua boca para falar absolutamente nada, você não tinha que estar lá. Então, assim, quando a gente entra nessa seara da produtividade, eu acho que vem um pensamento que eu também não sei, veio do mesmo lugar de que o propósito precisa ser o trabalho, veio também esse pensamento de que ser produtivo é você estar ocupado o tempo inteiro. É você não tem tempo para almoçar, você não tem tempo para dormir, você está com um dia lotado, eu comecei cedo e terminei tarde, meu dia foi uma loucura. Isso é ser produtivo. Isso não é ser produtivo. Então, acho que aqui é uma coisa que precisa estar muito clara na cabeça de todo mundo. Não é aceitável você engavetar o seu dia inteiro com reunião em cima de reunião, sem parar para respirar, sem parar para ter uma conversa interessante. Não está certo, por exemplo, eu quando comecei a ser gestora de pessoas, me acontecia muito de, às vezes, estava fazendo uma tarefa, sei lá, estou revisando um SOP, e eu preciso de atenção naquilo que eu estou fazendo. E aí pipocava o meu Messenger de, Ju, você tem 5 minutinhos? Tenho 5 minutinhos, deixa eu falar com você. E aí eu perdi completamente o foco da tarefa que eu estava fazendo. Porque na minha cabeça de jovem gestora, atender a necessidade do outro era mais prioritário do que continuar com foco no que eu estava fazendo. E, na verdade, eu posso perfeitamente virar para essa pessoa e falar, desculpa, agora eu não consigo falar com você. Você me dá mais 15 minutos, eu vou finalizar o que eu estou fazendo e eu já volto para falar contigo. Isso é produtividade, é você também ponderar essas prioridades. Claro, se a pessoa escreveu, olha, não dá para esperar 15 minutos, eu preciso falar com você agora. Ok, aí eu vou desviar o meu foco. Mas eu espero que a outra pessoa também tenha consciência, né, de que ela está me tirando do meu foco para alguma coisa que pode ser importante. Então, se você estiver fazendo muita coisa, se o seu dia estiver absolutamente lotado, leve em consideração de que talvez você esteja mastigando mais do que você consegue engolir. E ser produtivo não é estar ocupado o tempo todo. Então, ser produtivo, na verdade, é você ter clareza das suas prioridades, né? E também ser capaz de se organizar e organizar pausas durante a sua rotina. Justamente para você poder ter foco, para você poder ter paz, saúde mental e tudo mais. É óbvio que você sempre vai precisar entregar o que foi prometido, né? Mas quando não for possível entregar alguma coisa, a gente precisa ter maturidade, por exemplo, para renegociar prazos. Então, quando a Camille, por exemplo, me convidou para gravar a live, a gente viu a minha agenda e a dela. Você pode na terça-feira? Não, terça-feira eu não posso. Posso na quinta, posso na outra semana. Não, essa semana eu consigo. Vai ser ao vivo, vai ser gravado, como que vai ser isso? É normal, gente, é absolutamente normal você equilibrar as coisas para poder fazer entregas. Senão vai ficar muito difícil e muito pesado. E senão você não vai conseguir ser efetivamente, vai entregar um trabalho de qualidade, né? Eu acho que aqui tem duas coisas para pensar. A gente precisa aprender a delegar mais, que é uma dificuldade que muita gente tem. E tem uma regra de delegação que diz que se a outra pessoa pode fazer a mesma tarefa que você faria com 60%, 70% de assertividade daquilo que você faria, né, do seu padrão de qualidade, então deixa o outro fazer. Porque deixar o outro fazer também permite que as outras pessoas cresçam. Não, mas eu fazendo eu faço rapidinho, eu já estou acostumado, eu sei mexer nesse sistema. Até eu explicar para outra pessoa como vai demorar mais tempo do que se eu for e fizer. Agora. Mas se você explicar para ela, nas próximas 10 vezes que você tem que fazer essa tarefa, ela pode fazer por você. Então, a gente tem que aprender a delegar e a gente tem que aprender a falar não, nesse sentido de negociar. Eu acho que são duas coisas absolutamente libertadoras. Óbvio que sempre você vai precisar falar com educação, com respeito, entendendo as necessidades dos outros, entendendo as necessidades dos projetos. Não é para ser uma pessoa extremamente reativa. Não vou fazer isso de jeito nenhum, eu já estou lotado de coisa, eu estou cansado, eu quero ir embora. Não é isso que eu estou dizendo aqui.
Mas você precisa, de fato, refletir e se não cabe na sua agenda, aperta o botãozinho do não vou aceitar. Conversa de novo para renegociar esse prazo. Rever quais são as prioridades do dia. Isso que a Camille falou de fazer um planejamento macro do dia anterior para o dia seguinte, você pode fazer na manhã de cada dia também. Bom, deixa eu ver o que eu tenho para hoje. Hoje eu tenho 6 tarefas. Dessas 6 tarefas, qual delas é a mais urgente e a mais importante? Eu posso começar por ela. Na verdade, não tem nada muito urgente. Ok, então eu vou planejar todas elas. Quebrar as tarefas também em porções menores, né? Então, por exemplo, eu às vezes sou convidada para dar aula. A aula vai ser no dia 10 de abril. Tá bom, hoje estamos ainda em fevereiro. Não preciso preparar essa aula agora. Ok, mas eu também não posso deixar para a véspera dessa aula. Eu preciso me planejar adequadamente, porque eu vou ter que preparar os slides, eu vou ter que procurar material, eu vou ter que colocar dentro do layout da escola ou da faculdade que me contratou. Então, tem uma divisão de tarefas, e eu normalmente, quando é assim, eu separo 3 datas. Uma data para eu separar o material que eu quero usar para montar a aula, uma data para eu montar a aula e uma data para eu revisar e finalizar essa aula. Assim eu não deixo para o último dia, também não preciso fazer tudo agora e eu estou planejada. Isso é produtividade. Então, dessa maneira, o seu foco está distribuído de forma que você vá conseguir entregar o que precisa ser entregue. E se no meio desse caminho me apareceu outra aula para fazer e eu não tiver como distribuir as tarefas dessa forma, eu vou ter que falar não. Ou eu vou ter que renegociar essa data. Uma coisa muito interessante que eu aprendi aí nesses meus aprendizados sobre produtividade é que nosso cérebro, né, do Homo sapiens, ele não mudou ao longo dos anos, né? Como sociedade, nós evoluímos, obviamente, mas o Homo sapiens que nós somos, ele é uma cópia daquilo do Homo sapiens primitivo. E, obviamente, o Homo sapiens primitivo, se ele ficasse focado o tempo todo numa tarefa, né, só pescando, só pegando fruta, só cuidando dos animais, viu, o bicho comia ele, né? Então, ele tinha muito essa coisa do foco, não foco, foco, não foco. Porque isso é um instinto de sobrevivência. Nós, obviamente, a gente vive num outro mundo e a gente não tem essa preocupação, mas a gente tem distrações, né? A nossa principal distração está no nosso celular, nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, no Messenger que pipoca, né? Na entrada de um e-mail que faz barulho, né? Então, tem algumas coisas que são muito simples que a gente pode fazer, né? O primeiro deles é tirar o som, né? Porque às vezes a gente está lá, né, revisando um procedimento operacional, focada, né, naquela tarefa, e aí entra um som de uma mensagem e, obviamente, nos desperta e nos tira a concentração. Mas tem uma técnica muito interessante que chama a técnica de Pomodoro, e eu gosto muito de usar, que a técnica de Pomodoro você faz os sprints, né? E aí você, obviamente, calcula o seu sprint da forma como você quer. Então, por exemplo, são 40 minutos, ou 50 minutos, ou 20 minutos, né? De atenção focada naquilo que eu tenho que fazer, então, na revisão daquele documento, na elaboração daquele texto, naquela leitura, e 10 minutos de descanso, né? Que aí você dá uma olhadinha se alguém te mandou alguma mensagem, se entrou algum e-mail, alguma coisa, e aí você, obviamente, molda da sua forma, mas seriam 3 sprints e aí um descanso mais longo. Então, no meu caso, 50 minutos de foco, 10 minutos para eu levantar, tomar um cafezinho, ou levantar, ir ao toalete, ou olhar as redes sociais. Depois, 3 sprints de 50 minutos de dedicação e 10, né, de break, e um break mais longo, né, depois de 3 sprints desse tipo.
E é muito comum, uma outra coisa muito comum é você tá lá revisando o pop, toda compenetrada, você diz, preciso mandar sem falta hoje mensagem para o fulano. Aí você pega o celular, entra no WhatsApp, entrou um monte de mensagens, você respondeu aquelas mensagens, você viu as atualizações, aí você fala assim, por que eu peguei esse celular mesmo? Você nem lembra por que você entrou. Então, a recomendação também, que eu acho bem interessante, e eu tenho me empenhado em fazer isso, é ter aqui o seu bloquinho de anotações, o seu papelzinho, né? Ah, pegar aquela conta. Anota. Você não vai abrir o seu celular e interromper o seu sprint de 50 minutos, mas você vai anotar aqui, para você não se esquecer, ligar para o fulano, mandar mensagem para o Beltrano, e você segue no seu sprint de 50 minutos ali. Na hora do break, você volta para o seu papel, para as coisas que estão ali, que precisam ser feitas, né? Que você não pode se esquecer. E aí você manda as mensagens, paga a conta e tudo mais. O que não vale é ficar o tempo todo parando para as coisas que você se lembra, né? Porque isso é muito improdutivo, isso atrapalha muito, né? Então. Cada um tem, como você falou, é o tempo. As pessoas têm, né? Isso é maravilhoso. E as pessoas têm tempos diferentes, né? Esse span de atenção, eles têm tempos diferentes e isso está cada vez menor. Se você pegar uma criança de 5 anos de idade hoje, ele começou a assistir um desenho no YouTube, ele não gostou dos primeiros 15 segundos, ele troca o desenho. Tá difícil você melhorar essa questão da concentração. E a gente, os millennials aí, que a gente viveu em tempos sem computador, sem tela, sem nada, se você estava esperando um ônibus, você estava só esperando o ônibus. Você não tinha muito mais. No máximo você tinha, sei lá, um Discman, você tinha um Walkman, você tinha um livro. Um livro. E era isso aí. Você estava ali esperando o ônibus. Então, a gente tem uma facilidade um pouco maior, né? O pessoal que está aí 40 a mais, tem uma facilidade um pouco maior de trazer esse foco de novo ou de entender que você precisa fazer essas divisões. Quando você pega as gerações mais novas, isso está difícil, porque ninguém ensinou a fazer isso. Mas se você lembrar da escola, a escola eu acho um exemplo excelente. Você tinha uma aula de matemática e aí você tinha um intervalo de, sei lá, 15 minutos, meia hora. Aí você tinha uma aula de geografia e aí você tinha um intervalo de novo. E aí depois você tinha um almoço, você voltava para ter outra aula. Então tá bom, a aula tinha quanto? Tinha 1 hora e meia? Isso é o máximo do span de atenção que você vai conseguir? Porque a gente cansa, também precisa levantar, esticar as pernas, fazer um xixi, tomar uma água. Absolutamente natural. Ninguém espera que você fique 4 horas completamente concentrado fazendo alguma coisa. Mas se o seu organismo funciona desse jeito, ok, também não vamos criar caso por conta disso. Então tem um pessoal também que faz tabela de produtividade e que coloca intervalos de acordo com a sua necessidade fisiológica. Tem quem durma menos, tem quem durma mais, tem quem é mais produtivo na parte da manhã, tem quem produz melhor no final do dia. Eu, de manhã, sou um caco. 8 horas da manhã, você não me peça para tomar uma decisão difícil, porque eu vou ter muita dificuldade. 8 horas da noite vai ser muito mais fácil para mim. Então, se eu preciso fazer uma tarefa de tomada de decisão, eu vou deixar para fazer mais tarde. Se eu tenho uma reunião que eu preciso estar de bom humor, eu não vou colocar às 8 da manhã, que eu ainda estou acordando, se eu sou uma pessoa que não acordo de bom humor. Então, de novo, entra esse autoconhecimento de você também saber quais são as suas realidades físicas e fisiológicas, né? Porque cada um, de fato, é cada um. E aí você vai adequando. Os trabalhos flexíveis estão aí também para isso. A gente precisa entregar tarefas. Se você vai fazer às 2 horas da tarde, ou às 6 horas, ou às 8 horas da noite, às vezes não precisa, né, explicar para ninguém que foi nesse horário ou em outro horário. E tem uma outra coisa muito louca, não sei se você assistiu, Camila, aquela série de Chernobyl. Assisti. A história de Chernobyl, né? Para quem não sabe, explodiu tudo e arrasou uma cidade. Quando os caras recebem a notícia de que explodiu a usina nuclear, tá bom, vamos esperar então. Naquele momento não é para esperar. Aquilo você tem que sair correndo. Agora, eu costumava falar para os meus funcionários
Tá bom, você está me trazendo esse problema. É Chernobyl? Explodiu? Nós vamos ter que esvaziar a cidade? Não, dá para esperar. Então, calma. Então, espera. Então, você precisa fazer isso agora. Tem que ser nesse momento, que é a mesma história do papel que você está aí do seu lado tomando nota das coisas. Tá, eu lembrei de um negócio. Você precisa fazer isso agora? É Chernobyl? Não, não é Chernobyl. Então, faz depois. Tá tudo bem. Né? Agora, isso, anota para você não esquecer, depois você vai cuidar disso. Acabou. Tocou teu telefone, tá bom, é a sua mãe, ela escorregou e caiu na rua e ela tá te ligando porque ela precisa que você vá buscar ela. Acabou todo o resto das prioridades e Chernobyl total. Chernobyl, aí é Chernobyl. Então eu acho que se você usar o corte do Chernobyl, ajuda, sabe? Tá bom, não é Chernobyl, eu posso fazer depois. Exatamente, muito bom, excelente. E é muito interessante, né? Como você trouxe aí um tema de que as pessoas têm fisiologias diferentes. O meu horário de concentração máxima é pela manhã. E se eu acordar às 5h30 da manhã, 6 horas da manhã, é meu momento de concentração máxima. Então, às vezes, eu passo algumas horas. E é muito bom porque, assim, as mensagens, os telefonemas, eles começam às 9 da manhã. Então, eu tenho aí um tempo de produtividade máxima. Mas a Cláudia, minha sócia, ela gosta muito de trabalhar à noite. À noite, a minha cabeça não pensa. Eu não tenho capacidade de revisão do documento à noite. E o meu marido, o Fábio, ele trabalha de madrugada. E aí ele aprendeu porque ele disparava e-mail às 3 horas da manhã, às 2h30 da manhã, as pessoas acham estranho, né? Uhum. E aí ele aprendeu a programar os e-mails dele para serem disparados às 8 horas da manhã. Então, ele responde de madrugada, de manhã ele dorme. Então a gente brinca que, bom, esse filme você não vai lembrar porque ele é muito, muito velho, que é O Feitiço de Áquila. Opa, assisti muito. Somos todos muito, muito velhos. Passou bastante na sessão da tarde. A gente brinca que aqui em casa é O Feitiço de Áquila, né? Porque às vezes ele tá indo dormir 6 horas da manhã e eu tô levantando. E a gente tem horários de produtividade totalmente diferentes. O único problema é quando a gente vai num barzinho, porque aí ele tá mega animado, 10h30 da noite, e eu já tô ficando com sono. É isso, precisa encontrar o momento em que... Meio-dia nós estamos nos dois, então meio-dia a gente almoça. E no restante, eu faço a mesmíssima coisa dos e-mails. Eu também adoro trabalhar de madrugada, mas eu acho extremamente incômodo mandar para as pessoas mensagens. Às vezes eu esqueço, o que é lamentável, e mando mensagem 00:30, 1h da manhã para as pessoas. Depois que eu percebo, eu falo, nossa... Desculpa, a pessoa deve estar dormindo, mas para mim eu estou no auge da produtividade. Então, é para se respeitar, eu acho que a gente tem que se respeitar e se conhecer nesse sentido e encontrar alternativas, né? Se você trabalha em plantão, você não tem muita opção, né? Você tem que estar ali durante aquelas 12 horas fazendo o que é necessário. Se você trabalha num regime home office com flexibilidade, você tem opções. Isso aí. O organismo se adapta, mas não vamos exagerar, né? Vamos entender a nossa fisiologia e usá-la a nosso favor. Ju, e para a gente deixar, então, recomendações finais aos profissionais que desejam melhorar essa autogestão. Se você tivesse que deixar 3 recomendações, o que você diria para esses profissionais que estão nos acompanhando e estão nesse vídeo até agora? Legal. Eu acho que a primeira é fazer terapia. Assim, a gente falou muito sobre autoconhecimento e esse mergulho em si, e se entender e se analisar. E terapia é excelente. Nem sempre a gente consegue resolver as coisas por conta própria. Às vezes, efetivamente, você precisa de ajuda. Então, sentiu que a sua ansiedade está te dominando, sentiu que está ficando um pouco mais depressivo por algum motivo, percebeu que esse burnout está se aproximando, não tenha nenhuma dúvida de que procurar ajuda, procurar tratamento é a primeira coisa que você vai fazer. Não tem vergonha, existe muito estigma ainda em doença mental,
mas a gente precisa eliminar isso. Eu fazia questão absoluta de falar para todo mundo que eu trabalhava, olha, eu já tomei antidepressivo, eu já tive síndrome do pânico, eu já tive várias coisas. A gente precisa verbalizar também para que outros percebam que isso é normal, acontece, às vezes são fases. O meu psiquiatra diz que ficar triste é absolutamente normal e esperado. Mas se essa tristeza está te impedindo de ter uma vida adequada, alguma coisa precisa ser feita. E aí, para a tristeza, servem também outros sentimentos e sensações. Então, eu acho que o primeiro seria essa questão de se cuidar, né, do ponto de vista psiquiátrico e psicológico aí. Uma segunda coisa são hábitos, né? Eu acho que você provavelmente, para ter uma melhora na tua autogestão, para você fazer as coisas de uma maneira diferente, você vai precisar mudar alguns hábitos, o que nem sempre é agradável e pode ser extremamente complexo, né? Então, exemplo dos procrastinadores. A pessoa deixa sempre tudo para a última hora. E normalmente ela tem atrasos dentro dessas entregas. Então, ela precisa reformular a maneira como ela se organiza para poder não ter um atraso. Ah, mas eu sou procrastinador inveterado, a minha vida inteira foi assim, eu não vou conseguir mudar. Você precisa pelo menos tentar mudar. Eu posso deixar uma recomendação de leitura, existe um livro muito legal que chama O Poder do Hábito, é um livro de capa amarela, letras vermelhas, assim, muita gente já pegou ele na mão em algum momento, e ele explica que os hábitos, eles são formados por um ciclo, que é composto de 3 partes. A deixa, né, que é a oportunidade que você tem, a rotina, quando você efetivamente entra numa rotina, e a recompensa. Então, eu vou pegar o exemplo clássico da resolução de ano novo, que é eu vou fazer academia. Né? Então, quando você toma a decisão de eu vou fazer academia, você só pensou que você tem que ir. Então, você foi até lá, fez a matrícula na academia, semana que vem eu venho. E aí essa deixa. Não, depois eu venho, depois eu faço, depois eu vou e tudo mais. Você vai precisar se mobilizar, e dizem que disciplina é mais importante que motivação. Então, você vai se mobilizar em relação à disciplina de, não, eu vou toda segunda-feira às 8 horas da manhã. Eu vou toda terça-feira ao meio-dia. Eu vou toda quarta-feira às 8 horas da noite. De novo, respeitando também a sua fisiologia. Tem quem gosta de ir para academia de manhã, de tarde, de noite, é o que cabe dentro da sua agenda, é o que dá para fazer, beleza. A partir daí, você vai criar, de fato, uma rotina. E depois que essa rotina estiver implementada, você começa a ter os frutos da recompensa daquilo que você colocou. Então, eu estou fazendo academia porque eu sou asmática e eu passei a nadar, porque isso ajuda a minha respiração. O fato de você estar respirando melhor e estar dormindo melhor, ele serve como recompensa e ele vai fazer você, no dia que você está com a sua motivação um pouco mais baixa, lembrar dessa questão da recompensa e, não, eu vou lá para fazer a natação, porque eu sei que fazendo a natação eu vou conseguir respirar melhor e eu vou conseguir dormir melhor. A gente é muito bom em se sabotar. A gente é excelente em fazer isso. E o ser humano é maravilhoso porque ele vai se adaptando às coisas mais difíceis. Eu adoro assistir Quilos Mortais, e o Dr. Naldara, que faz as cirurgias, né? E aí as pessoas passam a ter outra vida. E sempre eu fico pensando, bom, a pessoa está acamada. Tudo bem, é uma obesidade mórbida que ela não consegue mais se movimentar. Mas teve um primeiro dia que ela ficou acamada. E nesse primeiro dia, alguém trouxe comida, ou ela pediu ajuda de alguma forma. Se nesse primeiro dia que ela está acamada, ela tivesse conseguido ter uma força ainda maior, de não, eu não vou permitir que isso aconteça, eu vou levantar, eu vou andar daqui até o banheiro, talvez essa primeira caminhada fosse suficiente para depois ele fazer caminhadas mais longas. Então, não tem grandes milagres, né? A gente quer o milagre. Eu acho que essa questão, e eu falo com propriedade da questão de perda de peso, porque sofri com isso a vida inteira, a gente fica esperando o Ozempic da vida, a gente fica esperando ter um problema de tireoide, você quer que exista uma droga que você vai tomar e você vai perder peso. Você não vai perder peso milagrosamente, você vai ter que levantar e você vai ter que ir até a academia, você vai ter que fazer o exercício. E eu acho que
essa autogestão, né? É um exemplo de autogestão bem pessoal, mas você consegue fazer a extrapolação disso para a sua vida profissional e ver de novo quais são essas necessidades que você precisa fazer. Então, o exemplo que eu estava dando da procrastinação. Se você está com dificuldade de fazer entregas dentro dos prazos acordados, você vai ter que fazer algumas coisas, você vai ter que renegociar esses prazos, você vai ter que melhorar como você distribui as suas tarefas, você vai ter que tentar ter mais foco, você tem que. Não adianta só você ficar sentado e falar, bom, eu sou procrastinador, eu tenho dificuldade com a gestão do tempo, o mundo que entenda que tem que ser assim. O mundo não vai entender que tem que ser assim. Você está fazendo a mesmíssima coisa daquela pessoa que está deitada na cama esperando que aconteça um milagre para que ela deixe de ser um obeso mórbido. Infelizmente, esse milagre não vai acontecer. Então, mesmo nesse programa, eu gosto dele justamente por isso, porque a primeira coisa que o médico fala olha, você vai fazer uma dieta de 1.200 calorias e você vai tentar se movimentar. Depois a gente vai pensar em fazer uma bariátrica. Então, não é no primeiro momento em que a gente já vai fazer essa bariátrica, porque você vai precisar mudar os seus hábitos para que depois esses hábitos sejam sustentáveis. A cirurgia vai te ajudar? Com certeza, mas tem uma mudança de hábito importante aqui envolvida. Então, eu gosto muito de voltar para essa ideia de reflexão em relação aos hábitos. Legal, muito bom. Tem um livro muito legal também que atualmente eu estou lendo. Eu até procurei ele para ver se ele estava aqui em cima da mesa, mas não está para eu mostrar, que chama Hábitos Atômicos. É muito bom também, muito interessante para nos ajudar a não só inserir na nossa vida hábitos bons, né, que a gente quer inserir na nossa vida e muitas vezes tem dificuldade, mas também para a gente tirar hábitos ruins, né? E o livro é bem interessante em relação a isso, assim, como que a nossa mente, né, se adequa, e assim, é o que você falou, a motivação, ela passa em 5 minutos. A gente não pode só depender da motivação, porque a motivação se esvai, né? Lógico, quando a gente já tem um hábito instituído, que a gente sabe que faz bem para a gente, fica mais fácil, né? Mas recomendo aí a leitura, esse Hábitos Atômicos também é muito bacana, muito interessante, muito bom. Eu acho que tem muita leitura, né? Essa busca, não só da terapia, mas essa busca por leituras, por técnicas, por apoio, por conversas. Insisto, com certeza tem gente que você admira, né? Como eu dei o exemplo ali da amiga que fazia o resumo da reunião. Se você admira alguma coisa em alguém, conversa com essa pessoa, tenta entender um pouco também de como que ela funciona, para ver o que você pode fazer para você também fazer melhor, né? Então, se tem ali um chefe que você acha que se comunica muito bem, ele fala bem, ele é bem articulado, ele usa boas palavras, vai conversar com ele, ver como foi que ele chegou até ali, foi natural para ele se esforçou. Ele fez um curso? Ele fez um livro. Porque eu gosto muito de TED Talks, né? Eu acho brilhante ver a pessoa apresentando uma ideia super complexa, às vezes em 8 minutos. E é óbvio que aquela pessoa não foi para aquele TED Talk despreparada. Com certeza ele fez um script, ele leu aquele script, ele decorou aquilo, ele fez de novo, ele gravou a própria voz, ele viu como que aquilo estava bom, se não estava, se o tom estava adequado, ele refez, até ele chegar ali e entregar com perfeição. Então, eu não posso também me exigir que aqui, durante uma live, que a gente está ao vivo, né, e eu estou respondendo as coisas em pronto, eu seja tão eloquente quanto o cara que está fazendo o TED. Então, com quem que eu estou me comparando? Como que eu estou fazendo essa comparação? Agora, eu quero dar uma palestra desse tipo? Bom, então, o que ele fez para ele dar essa palestra desse tipo? E aí eu vou me esforçar para chegar no mesmo nível que eu estou admirando de outra pessoa. Mas só sentado esperando acontecer, pode ter certeza que nada acontece. É isso aí. Muito bom, excelente conversa a gente teve hoje, que assunto bacana e importante, né? Obrigada pelas dicas, pelas orientações que você trouxe para a gente.
Os exemplos foram muito bacanas também. E eu agradeço ao pessoal que ficou com a gente até esse finalzinho do vídeo. Obrigada, Ju, pela parceria, pela presença aqui conosco, conversando sobre o tema. Espero você em novas lives e para você que está nos assistindo, te espero no próximo vídeo. Obrigada. Até a próxima. Tchau.